Shalom, queridos! Hoje é dia 2 de junho do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 24 de Iyar do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando, queridos, que toda exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para os Bnei Noach, que seguem as 7 mitzvot e as suas ramificações. Muito bem, essa semana nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Bechukotai. O nome da Parashá, Bechukotai, significa nas minhas leis ou conforme meus decretos. Palavras de Deus para Moisés, palavras de Hashem para Moshe. O texto bíblico da nossa Parashat se encontra em Vaikra, livro de Levítico, capítulo 26, verso 3, até o capítulo de número 27, verso de número 34. E será com base nesse texto que nós vamos tratar hoje aqui o seguinte tema: iluminando o mundo com os mandamentos de Deus. Iluminando o mundo com as mitzvot de Hashem. Esse é o tema que nós estaremos tratando nesse shiur, nessa aula. E quando nós falamos iluminar o mundo com os mandamentos de Deus, de modo resumido, eu estou dizendo que quando nós praticamos a Torá, quando nós praticamos as 7 leis de Noach e as suas ramificações, de fato, nós estamos trazendo luz para este mundo, estamos trazendo consciência divina para esse mundo, estamos trazendo a presença de Deus para este mundo. Não tenhamos dúvida disso. Os Salmos, o livro de Tehilim, capítulo 119, verso 105, o salmista fala para nós que quando nós guardamos a palavra de Hashem, nós estamos trazendo luz para esse mundo. A própria Torá, ela é comparada pelo salmista como luz e lâmpada, porque assim está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Torá é lâmpada e luz para as nossas vidas. Então, quando nós praticamos a Torá, nós estamos iluminando esse mundo. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Então, esse é o tema que eu estarei tratando hoje aqui. Iluminando o mundo com as mitzvot de Hashem. Queridos, entrando já dentro da Parashá, eu gostaria de fazer a leitura aqui da Torá no livro de Levítico, capítulo 26, verso 3. Se vocês seguirem minhas leis, o próprio Deus falando, para guardar meus mandamentos e os cumprir. Então, por enquanto, nós estaremos lendo somente Levítico 26, verso 3. Agora, vamos ler esse versículo já com um comentário do Rashi. Se vocês seguirem o estudo de minhas leis para guardar meus mandamentos e o cumprir. Muito bem. Nós estamos lendo aqui um texto da Torá onde fala de estudar minhas leis, a minha Torá, o próprio Deus falando, para guardar os mandamentos. E nós temos uma expressão aqui no versículo 1, e essa expressão diz, seguirem meus estatutos. O que significa essa expressão, seguirem
ou se vocês seguirem meus estatutos. De acordo com Rashi, significa que você deve se esforçar no estudo da Torá. Então, o que Hashem, o que o Eterno, ele está falando para o povo de Israel, para o povo judeu? Vocês vão entrar em uma terra que mana leite e mel, porém uma terra que tem costumes diferentes, estilo de vida diferente. Na terra contém idolatria, mas vocês são um povo separado, um povo santo, e que tem a Torá como instrução. Então Hashem está dizendo para os Benei Israel: vocês devem seguirem o estudo da Torá para guardar os meus mandamentos. Hashem está ensinando o povo judeu nessa parashat a importância do estudo da Torá e a importância de guardar os mandamentos de forma correta pós o estudo da Torá. Então, essa é a ideia aqui do Pasuk, do versículo de número 3. Agora, olha que interessante. A ênfase aqui é a importância do estudo da Torá, de entender a vontade de Deus para praticá-la. Isto é, nós devemos saber a forma correta de guardar, de executar o mandamento de Deus. Essa é a ideia do texto. Agora veja que interessante. O Talmud, ele fala da importância do estudo da Torá. O Talmud diz em Avodah Zará 3b: o homem é como o peixe do mar. Da mesma maneira que os peixes do mar morrem, assim que vem a terra seca, assim também o homem morre se separar da Torá. Então, o que o Talmud está falando para nós em Avodah Zará 3b? A importância do estudo da Torá. Se você tirar um peixe do mar, sem sombra de dúvida, é questão de tempo, a morte é certa. Então, o Talmud está falando para nós que se nós nos separarmos da Torá, nós, não judeus, abandonarmos as 7 leis de Noé, a ideia é uma ideia de consequências maléficas, isto é, morte espiritual. Então, percebemos aqui em Vaikra, Levítico 26:3, que Deus está orientando o povo de Israel: estude minha Torá para guardar os meus mandamentos. Essa é a ideia aqui de Levítico 26:3. E de acordo com Rashi, o versículo 3 significa: você deve se esforçar no estudo da Torá, a fim de observar e cumprir os mandamentos. Então nós percebemos que estudo da Bíblia, estudo da Torá, está conectado com a praticidade, a prática dos mandamentos. Então a Torá está falando para o povo de Israel: se dediquem ao estudo das minhas leis, para praticar os mandamentos. Essa é a grande ideia. O Talmud fala para nós, como já lemos aqui, a importância de nós termos a conexão com a Torá no nosso dia a dia, a conexão com a palavra de Hashem no nosso dia a dia. Porque assim como o peixe é tirado do mar e ele morre, se nós abandonarmos a palavra de Hashem, se nós abandonarmos a palavra de Deus, a Torá, nós também iremos morrer. Então a grande ênfase aqui é a importância do estudo da Torá, sua compreensão, e o resultado final que Deus espera é que nós a pratiquemos conforme está escrito. E nós bem sabemos que quando nós estudamos a Torá, nós aprendemos que é vontade de Deus, sim, nós sabermos os detalhes da sua vontade expressa na Torá. Eu trago aqui, por exemplo,
o livro de Êxodo, capítulo 24, verso de número 12. E a pergunta é: o que tem a ver Êxodo 24, 12, Shemote 24, 12, com o estudo da Torá e guardar os mandamentos? Ora, tem tudo a ver. Porque Shemote 24, 12, Êxodo 24, 12, traz para nós a ideia de Deus como um professor que ensina para captarmos a mensagem e posteriormente colocarmos em prática. Hashem falou para Moshe: sobe a mim na montanha, e lá dar-te-ei as tábuas de pedra, a Torá e as mitzvot. Então os nossos sábios dizem, interpretando Shemote 24, 12, que a palavra Torá, ali em Êxodo 24, 12, é uma referência da Torá escrita, conhecida como Pentateuco, Bereshit, Shemote, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Porém, o verso 12 de Êxodo 24, nós temos a palavra em hebraico mitzvah. Então, os nossos sábios, eles interpretaram a palavra mitzvah como a explicação da Torá escrita. Então, veja bem, para ilustrar ainda mais para você, Deus, ele não é aquele professor que enche o quadro de conteúdo, de matéria, e diz para os seus alunos se virem para entenderem e para praticar. Não. Hashem, ele falou para Moshe em Shemote 24, 12, sobe a mim e dar-te-ei a Torá escrita, e a mitzvah, a explicação da Torá escrita. Então nós percebemos Hashem como um instrutor, como o grande professor, o rei dos reis, o grande professor de Moisés. Ele deu a Torá para Moisés e explicou para Moisés como praticar as mitzvot, como praticar os mandamentos. Com isso, nós aprendemos que Hashem, de fato, quer que nós estudamos os seus mandamentos para praticarmos a sua vontade de maneira como ele determinou. Então, nesse tópico, o que nós estamos aprendendo aqui, amados? A importância do estudo, a importância de nós nos dedicarmos energia, concentração no estudo da palavra de Deus. Muitas vezes, nós gastamos muito foco, muita energia nas nossas redes sociais, com coisas aleatórias que não trazem edificação e conhecimento para nós. Porém, a Torá está falando em Vaikra, capítulo 26, verso 3. Se vocês seguirem o estudo da minha Torá, para guardar os mandamentos e os cumprir. E aí, o resultado no capítulo 26 aqui de Vaikra, de Levítico, fala das grandes bênçãos que Hashem vai providenciar para o povo de Israel se eles guardarem, se eles estudarem, guardarem as mitzvot, os mandamentos. Para nós, qual que é a ideia? Estude a Torá. Estude como guardar os 7 mandamentos para os não-judeus. Já que esse canal é para Bnei Noach, devemos estudar as 7 leis a fundo, para sabermos os detalhes na sua praticidade. E, consequentemente, nós estaremos agradando o Criador, agradando a Hashem. Então, essa é a ideia que a Torá está transmitindo aqui para o povo de Israel. Vocês devem estudar a Torá para guardar os mandamentos. Essa é a ideia. E o Rashi, ele explica para nós que realmente, de fato, essa é a ideia. Você deve se esforçar no estudo da Torá, diz o Rashi, a fim de observar e cumprir os mandamentos. E nós também, Bnei Noach, devemos
estudar as 7 leis, nos aprofundar para praticarmos com toda a seriedade e fazendo da maneira correta. Uma das verdades, queridos, que nós precisamos internalizar é que a Torá, ela é a instrução de Deus para nós. Sem sombra de dúvida. A Torá, ela contém 613 mandamentos para o povo judeu e a Torá contém 7 mitzvot, 7 mandamentos para os não-judeus. Por exemplo, não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não comermos a carne de um animal estando ele ainda vivo. Então, se nós praticamos essas instruções de Deus para todas as nações, de fato você vai conectar com Deus. Não tenha dúvida disso. Você estará fazendo a vontade de Deus. Então, a ideia aqui, que Deus, que Hashem, está transmitindo para o povo judeu é bem simples e objetiva. Estude a Torá para guardá-la. E trazendo para nós Ben Noah, vamos estudar as 7 leis de Noah, os seus detalhes, as suas ramificações, com seriedade, com temor e com amor, para guardá-las, a fim de estarmos executando a vontade de Hashem para as nossas vidas. E uma das ideias que a Torá mostra para nós é que nós devemos encarar, olharmos para a Torá como a palavra de Deus de instrução para nós. Essa é a ideia que nós precisamos ter na mente, no nosso coração. Quando abrimos a Torá no nosso dia a dia, devemos internalizar que a Torá, a palavra de Deus, é instrução para as nossas vidas. Tem base na Bíblia essa verbalização? Sim. Isaías capítulo 51, verso de número 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será instruções para todos os povos. Isaías 51, verso de número 4. Nós bem sabemos, queridos, que na era de Mashiach, todos os povos, todas as nações vão aprender a Torá a partir de Sião. Porque o profeta Isaías escreveu, lá no capítulo 2, de Sião sairá a lei, de Sião sairá a Torá, e todos irão até Sião aprender a lei com o povo judeu, com o povo de Israel. Então nós aprendemos que a Torá, ela é instrução. A Torá não é leis técnicas. A Torá não é meramente um livro de regras, não. A Torá é a instrução de Deus para nós. E é um livro que não caduca. E também não pode ser chamado de Velho Testamento. Em Josué capítulo 1, verso 9, fala para nós o primeiro livro dos profetas, Josué 1:9. Não se afaste da tua boca este livro da Torá. Olha que Hashem está falando para Josué. E nele, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, pois assim serás bem-sucedido. Ora, se tem um texto bem explícito para nós, falando da importância da Torá, é Josué capítulo 1, verso 9. Hashem está falando para Josué, não aparte da tua boca este livro. Medite nele de dia e de noite. Tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Será que Hashem está falando em outras palavras? Josué, você precisa estudar esse livro e entender os detalhes para praticá-lo conforme tudo está escrito. E olha a promessa, Josué 1:9.
pois assim será bem-sucedido. Ora, nós estamos estudando nessa parashat de Berucatai, que significa, como nós vimos aqui na introdução, nas minhas leis, conforme meus decretos. Nós estamos aprendendo que Hashem está orientando o povo de Israel a estudar a Torá para guardar os mandamentos. Isso significa que precisamos ter reverência em praticarmos as mitzvot da maneira correta, de acordo com a Alahá, de acordo com a lei judaica, de acordo com o que Deus instruiu aos nossos sábios, ao povo de Israel. Então, nós precisamos internalizar essa verdade, que a Torá é a instrução de Hashem para nós. Nós, não judeus, guardamos as 7 leis e as ramificações. E precisamos, sim, ter esse esforço, estudarmos as 7 leis, nos aprofundarmos nelas, para praticarmos com toda a reverência. Então, Isaías 51, verso 4, a Torá é a instrução. Josué, capítulo 1, verso 9, Hashem manda observar e praticar com todo cuidado, conforme está escrito nela. Então, essas verdades, elas, querido, mostram para nós que a Torá é a vontade de Deus. O Rabino Yitzhak Ginsburg, no livro Kabbalah e Meditação para as Nações, ele trata a Torá com alguns adjetivos que é importante nós falarmos aqui. Yitzhak Ginsburg diz: a Torá é e deve ser vivida como uma revelação do próprio Deus. Então o Rabino Yitzhak Ginsburg trata a Torá não como um jornal, não como uma revista qualquer, não como uma página de internet, não. O Rabino Yitzhak Ginsburg, no livro Kabbalah e Meditação para as Nações, ele diz: a Torá é a revelação do próprio Deus. E para nós, o princípio é o mesmo. Nós devemos estudá-la para compreendê-la, para entendermos a vontade, a instrução de Deus para nós, Benenoa, que tem a conexão com as 7 leis e as suas ramificações, e praticá-las com toda reverência. O Rabino Yitzhak Ginsburg diz: a Torá é a vontade de Deus. Então a Torá é a revelação do próprio Deus, a vontade de Deus, e o Yitzhak Ginsburg diz: é o nosso manual. Nesse sentido, nós começamos a aprender a importância de nós, Benei Noach, estudarmos a Torá, compreendermos muito bem as 7 leis, para praticá-las com toda a reverência. E as 7 leis, queridos, está na Torá. Quando Moshe ele sobe no Monte Sinai, Hashem dá toda a Torá para Moshe. E o Rashi, comentando o capítulo 24 do livro de Êxodo, ele fala que quando Hashem deu a Torá para Moshe, as 7 leis já estavam contidas ali. Então, por isso que eu disse que é muito relevante para nós esse princípio, esse tema. E, de fato, nós precisamos separar um tempo com Deus diariamente. Temos muitas distrações no nosso dia a dia, porém, jamais podemos esquecer do tempo com Deus. Precisamos separar um tempo para estudarmos a Bíblia, para estudarmos a Torá, porque ela é a revelação do próprio Deus, ela é a vontade de Deus, ela é o manual de Deus para as nossas vidas, de acordo com o Rabino Yitzhak Ginsburg. E uma ideia muito interessante: quando nós nos comprometermos de estudarmos a Torá e praticá-la, nós estaremos trazendo Deus para a face da terra. Ao se comprometer a guardar a Torá,
já estamos manifestando a vontade de Hashem, a vontade de Deus, em nossa realidade mundana. Rabino Yitzhak Ginsburg. Então veja, queridos, que para nós também é importante nós estudarmos a Torá, para praticá-la de forma que agrada a Hashem. E aí você pergunta, o que essa paraxá, o que esse princípio de estudar Torá e guardar os mandamentos que Hashem instruiu o povo judeu tem a ver com nós, das nações, os Bnei Noach? É o mesmo princípio. Para nós, Bnei Noach, é o mesmo princípio de Levítico 26:3. Então, eu trouxe aqui uma fonte para você entender a relevância que tem para nós essa ideia de Levítico 26. Em Mishneh Torá, Leis de Reis, capítulo 8, parágrafo 11, o Maimônides fala assim para nós: qualquer gentil, que somos nós, que aceite os 7 mandamentos, que aceite as 7 mitzvot, e tenha o cuidado de observá-los, é um dos tzadik das nações, é um dos justos das nações, e terá uma porção no mundo vindouro. Será que o Rambam, será que o Maimônides está gritando para nós não-judeus, olha, é importante vocês terem o contato com a Torá, observar as 7 leis, guardá-las, sem sombra de dúvida. É isso que o Maimônides está falando em Mishneh Torá, Leis de Reis 8:11. Isto é, assim, desde que alguém os aceite, os mandamentos, e os observe, porque o santo, bendito seja, ele os ordenou na Torá. Então veja que a ideia é a mesma, o princípio é o mesmo. Hashem falou para o povo judeu em Vaikra 26, estude a Torá para guardar os mandamentos. Nós aprendemos aqui pelo Talmud, assim como um peixe é tirado do mar e morre, assim é o homem que abandona a Torá, que abandona a palavra de Deus. É morte espiritual na certa. Nesse sentido, queridos, nós estamos percebendo o princípio de estudarmos para compreendermos e praticarmos com excelência a instrução sobrenatural de Hashem. A Torá é a revelação de Deus, a vontade de Deus e o manual de Deus para nós não-judeus por meio das 7 leis de Noah. Essa é a ideia. E agora eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Como podemos trazer luz, presença de Deus para a terra? Resposta bem simples: estudando e praticando as 7 leis de Noah. Vou repetir. Como podemos trazer luz, a presença de Deus para a terra? Estudando a Torá e praticando-a no nosso dia a dia. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós temos um grande exemplo para nós de trazermos luz para a terra. Fala para nós a Torá no livro de Gênesis capítulo 6, no livro de Bereshit capítulo 6, que toda a terra estava corrompida. Mas está escrito em Gênesis 6:9, Noé era um tzadik, Noé era um homem justo e andava com Deus. Para nós agradarmos a Deus, devemos seguir os passos de Noá, devemos seguir os passos de Noé, guardarmos as leis de Deus, a vontade de Deus, a revelação de Deus para nossas vidas, e devemos andar com Hashem no nosso dia a dia. E a pergunta é bem simples: estamos andando com Deus
no nosso dia a dia? Estamos estudando a Torá? Estamos procurando entender os detalhes das 7 leis Bene Noach para as nossas vidas? Estamos tirando tempo com Deus no nosso dia a dia? São reflexões que nós precisamos parar e pensar nesse momento. Porque se a lição aqui que nós estamos tirando dessa parashat, Deus falando para o povo de Israel, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel. Lá tem idolatria, lá tem outros costumes. E vocês devem estudar a Torá todos os dias para guardar os mandamentos. Porque estudar Torá e guardar os mandamentos é trazer a presença de Deus para a face da terra. O rabino Yitzhak Ginsburg disse: todo não-judeu que deseja andar no caminho divino deve procurar imitar a Noé através do seu compromisso em seguir a palavra de Deus. Então, Noé, ele é um grande exemplo para nós. Noé, ele guardava os 6 mandamentos que Deus deu para Adão. Toda a terra estava corrompida na época de Noé, mas Noé era um tzadik, era um justo e andava com Deus. Esse é o caminho que nós devemos trilhar na face da terra. Estudarmos a Torá para praticarmos os mandamentos de Deus de acordo com a instrução, de acordo com a Alahá, de acordo com a lei judaica, e para nós, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, que é a vontade de Deus para nós das nações. Sendo assim, nós vamos estar trazendo luz para a face dessa terra. E eu termino dizendo uma frase do Rebbe: a missão da criação é determinada quase de imediato. E Deus disse: seja luz. O propósito da criação, diz o Rebbe, é que o mundo inteiro, até mesmo a escuridão, se torne luz. O Rebbe. E nós sabemos que uma das formas de nós trazermos luz para este mundo, trazermos a presença de Hashem nesse mundo inferior, é iluminando o mundo com o estudo da Torá e a praticidade da Torá no nosso dia a dia. Então, que possamos refletir nisso. Estude a Torá para compreendê-la, para entender a vontade de Deus para a sua vida. Alguém me perguntou: como eu faço para ter uma conexão com Deus da Bíblia? Como eu faço para ter uma conexão com Deus de Israel? Como eu faço para agradar a Deus, para me unir com Deus? A resposta é bem simples. Deus, ele deu as instruções na própria Torá. Deus, ele deu as instruções para as nações. Guarde os meus mandamentos. Você quer agradar a Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Você quer andar com Deus como Noé andou? Um conselho simples e prático: guarde esses 7 mandamentos. Não pratique idolatria. Adore somente o Criador, o Deus que criou todas as coisas, o único Deus. Não blasfeme contra o nome dele. Não assassine. Não roube. Não pratique relações proibidas. Pratique atos de bondade ao próximo, atos de justiça, e não maltrate os animais. Quando você faz essas coisas, entendendo que isso são instruções de Deus dadas para Adão, para Noé, e formalizada no Monte Sinai por Moisés, nós praticamos entendendo que essas leis são a vontade de Deus expressa para a humanidade.
Você está diante de um Deus, o Deus da Torá, que perdoa os seus pecados, um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa. Basta você se arrepender, basta você aceitar as 7 leis e começar a praticá-las no seu dia a dia, entendendo-a que essas leis é a vontade de Deus dada no Monte Sinai. Fazendo isso, a sua conexão com Deus será uma grande realidade na face dessa terra. Baruch Hashem, Shavuot Tov, uma boa semana. Se você tem interesse em aprender sobre as 7 leis de Noah, a vontade de Deus para os não-judeus, com fundamentação judaica, importante, com orientação de um rabino, pode nos chamar aqui no privado e com certeza daremos todo o apoio. O nosso rabino é o rabino Yaakov Gerenstad. Estamos aí debaixo da sua supervisão, juntos, aprendendo com o povo de Israel. Shavuot Tov, uma boa semana.